se eu falasse para você que Jesus voltaria hoje, você estaria feliz? Vou perguntar de novo, se eu falasse para você que Jesus voltaria hoje, você estaria feliz? Pois então. Mas se eu falar para você que realmente, porque ouvi que Jesus vai voltar, eu ouço desde a minha conversão, desde 2005, eu ouço todo ano quando nós trabalhamos esse tema, mas se eu falar para você realmente, que Jesus voltará hoje, será que você ficaria realmente feliz? Porque talvez no coração de muitos, se realmente a notícia for verídica, que é hoje o dia, a data hoje, domingo, 18 de agosto de 2024, talvez no coração de alguns, ao mesmo tempo que você de forma espontânea diz glória a Deus, aleluia, Jesus está voltando, talvez alguns dentro do seu coração, talvez alguns esposos tenham que dizer assim: ô Jesus, eu acho que dá para o senhor voltar semana que vem, eu preciso consertar algumas coisas aí. Talvez algumas esposas também possam falar assim: olha Jesus, não é uma boa hora, eu até falei, me empolguei Jesus, desculpa aí pela minha empolgação, desculpa pelo meu ânimo, o pastor lá me motivou e eu falei, mas dá para voltar, daqui uns dias não está bem na hora ainda. Talvez alguns filhos possam dizer: não Jesus, não volta agora não, o negócio lá em casa não está legal, meu relacionamento com os pais não está legal, e o Senhor precisa esperar mais um pouquinho. E Jesus compara a sua volta como nos tempos de Noé. Por que Jesus compara a sua volta como nos tempos de Noé? Noé estava lá, era um tempo de seca, de repente Noé começa a construir um grande barco, e as pessoas perguntavam para que aquele barco, e ele dizia: não, vai chover, vai chover, vai chover. E as pessoas o chamavam de louco, não acreditavam naquilo, até que um dia aconteceu o quê? Choveu. E quando choveu, não deu mais tempo. Foi da mesma forma em Sodoma e Gomorra. O alerta veio, mas de repente veio o fogo do céu e consumiu tudo. Da mesma forma as pessoas falam: olha, se você não se cuidar, você vai morrer. E você diz assim: não, mas eu sei que eu vou morrer, todo mundo vai morrer. Todo mundo sabe disso, mas vive como se não fosse, até que um dia morre, e quando morre, não dá mais para voltar para contar a história, não se tem mais o que fazer. Assim será a volta de Jesus. E eu quero dizer algo para você não ficar triste. Eu não vim aqui nessa manhã para te alegrar, eu vim para fazer você sair daqui incomodado, amém? Vocês me permitem isso? Quem permite, diga amém. Eu quero que você saia daqui incomodado, não comigo, mas saia incomodado com aquilo que vai ser ministrado nessa manhã. O tema dessa palavra é atitudes de quem espera a volta de Jesus. Tem atitudes de quem realmente espera a volta de Jesus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, no capítulo 12, versículo 1 até o 8. A palavra do Senhor diz assim, Gênesis 12, do 1 ao 8. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que te abençoarem, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão e a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam então ali os cananeus. Apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar. Repita comigo: um altar ao Senhor que lhe apareceu. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel.
e armou ali a sua tenda. Repita comigo: a sua tenda. Tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Amém? Da mesma forma que nós temos uma promessa que Jesus um dia voltará. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Será como num piscar de olhos. Será como um ladrão que vem à noite. Será como um raio que corta o céu. Nós temos essa promessa. Deus um dia prometeu a Abraão que lhe daria uma terra prometida, a Canaã. E Abraão saiu dali e foi em direção àquela promessa que o Senhor tinha. E ele viveu dessa forma para que ele pudesse herdar tudo aquilo que o Senhor falou para ele. Da mesma forma, nós temos uma promessa. Que nós um dia, Jesus irá nos buscar e nós herdaremos a Canaã celestial. Amém? Deus tem essa promessa para nós. E o que eu vejo é que Abraão saiu dali. E a primeira coisa que Abraão fez, ele viveu como alguém que não pertencia àquele lugar. Ele viveu como alguém que não pertencia àquele lugar. Pastor, mas como assim? Como que ele viveu como alguém que não pertencia àquele lugar? A Bíblia diz que Abraão, quando chegou na terra dos cananeus, ele armou a sua tenda. Ele não fez uma casa. Ele fez daquele lugar, daquela terra, ele tinha uma promessa, era a Canaã celestial. Mas quando ele chegou naquele lugar, ele armou a sua tenda. E ninguém que vai edificar uma casa, ninguém que vai habitar naquele lugar, arma a sua tenda. Ele faz uma casa. E Abraão sabia exatamente que aquele não era o seu destino final. Abraão sabia que ele estava naquele lugar somente de passagem. Que aquele lugar era passageiro, que o Senhor tinha uma promessa para ele, que era a terra de Canaã. E ele armou somente uma tenda, porque ele sabia que aquele lugar era somente passageiro para ele. E o problema que nós vivemos, se puder passar outro slide, por favor. E o problema que nós vivemos, é que nós vivemos aqui como se aqui fosse o nosso destino final. Nós vivemos talvez como loucos, como aqueles que viam no tempo de Noé. Nós montamos aqui a nossa casa, entendemos que aqui é o nosso destino final, que o nosso destino final talvez seja lá uma urna no cemitério, mas não, Deus tem uma promessa, nós iremos para Canaã celestial. Mas nós decidimos viver como aqui fosse o nosso destino final. Como se aqui fosse a nossa casa. Mas eu não sei você, mas eu estou numa viagem, amém? Você está numa viagem? A terra prometida, amém? Canaã celestial. E quando nós estamos numa viagem, quando nós decidimos fazer uma viagem, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Damos uma olhada se a água do carro, nós pegamos o nosso carro e vamos fazer essa viagem, nós damos uma olhada no nosso carro, se o combustível dá. Se o nosso carro está abastecido do combustível correto. Se tem água suficiente no radiador para que não esquente. Porque se eu tenho um destino, eu lembro que eu viajava para o Paraguai, mas quando eu chegava numa determinada cidade, eu tinha que verificar como estava o nível de combustível, completar, porque senão não daria para chegar ao destino final, né, pastor Ali? Abastecia lá também, né, pastorzão? A gente abastecia lá. E hoje, se você tem um destino final, se Jesus voltasse hoje, e hoje seria o dia que você chegaria ao seu destino, do que você está abastecendo a sua vida? Do que você está se enchendo? Você está somente se enchendo das coisas desse mundo, como esse mundo fosse o teu destino final, se eu fosse aqui o seu lugar? Então hoje é uma manhã que nós precisamos dar uma olhada para dentro de nós, dar uma olhada no nosso tanque e ver o que está sendo abastecido a nossa vida. Se nós temos um destino, se nós queremos realmente chegar nesse lugar, nós precisamos dar uma olhada do que estamos abastecendo as nossas vidas.
João 12:25 diz assim: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Nem tudo aquilo que nos leva ao destino final vai ser algo que vai agradar o nosso corpo, vai agradar os nossos prazeres do dia a dia. Vai existir renúncia. É tão mais fácil, igual quando você vai abastecer no dia a dia. Você vai abastecer, coloca gasolina comum. Mas quando você vai fazer uma viagem achando que vai resolver tudo, você vai lá, viu? Hoje eu quero aditivada. Sai bem mais caro, 15, 20 centavos mais caro, alguns lugares muito mais. E se nós realmente queremos chegar ao nosso destino, que é a nossa Canaã celestial, é estar preparados para a volta de Jesus, temos que dar uma olhada se realmente estamos abastecidos. Temos combustível suficiente para essa viagem? Do que você tem abastecido a sua vida? Segundo ponto, se nós temos uma viagem e queremos chegar até o nosso destino final, nós damos uma olhada como estão os itens de segurança do nosso carro. Comparado para a nossa vida, para essa viagem, nós temos que dar uma olhada como estão os itens de segurança. Aquilo que não vai nos fazer perder a viagem, aquilo que não vai fazer a gente parar pela metade e não chegar no destino final. Terceiro ponto, que quando você faz uma viagem, você normalmente, a viagem mais prazerosa é quando você leva toda a sua família junto. E aí, lá em casa eu tenho 2, daí tem que dar uma olhada, porque o pequeno quer ficar fora da cadeirinha, eu já vou lá, dou umas puxadas nele, coloco um cinto aqui, outro aqui, ajeito ele. O grande já quer ir meio deitado, não quer ir com o cinto de segurança, a mãe dele já dá umas aceleradas nele, vai, coloca o cinto e vamos embora. Porque queremos chegar todos ao destino final. E você pai, você mãe, tem dado uma olhada para a sua vida, se estão todos em segurança dentro da sua casa? Dentro do seu carro, se aquilo que você tem vivido vai fazer não somente que você, mas que toda a sua família chegue ao destino final? E qual é o nosso destino final? Repita comigo: a Canaã celestial. Repita mais alto, igreja do avivamento. Você está aí, igreja do avivamento? Diga: a Canaã celestial. Um dia Jesus vai nos voltar e vai nos levar para lá. E nós temos que dar essa analisada na nossa vida. Do que estamos cheios, do que se estamos em segurança. E não levar a vida talvez de qualquer forma. Não podemos amar esse mundo e as coisas que tem nele, porque estamos aqui de passagem. Quando vocês estão entendendo até agora, diga amém. Não podemos amar esse mundo e aquilo que ele tem oferecido. Esse é o primeiro ponto. Por isso Abraão foi ali e construiu uma tenda, porque ele estava somente de passagem. Eu não estou dizendo aqui que é para você morar numa barraca, não é isso que eu estou dizendo. Mas para você não amar as coisas desse mundo, não viver somente pelas coisas desse mundo, não correr atrás de tantas coisas, sendo que tem algo muito mais importante, que é a promessa que Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja. Agora nós vamos para o segundo ponto que fez toda a diferença na vida de Abraão, de alguém que viveu como alguém que queria realmente viver essa promessa. Ele construiu altares. Repita comigo: construiu altares. Alguém que espera a volta de Jesus constrói altares na sua vida. A Bíblia fala que Abraão chegou na terra dos cananeus. E a terra dos cananeus, se você não sabe, era uma terra onde eles faziam oferendas para muitos deuses. Eles faziam orgias. Tudo que você imagina que existe de perdição nos dias de hoje, existiam no tempo dos cananeus. Mas Abraão, como tinha uma promessa do Senhor, ele tinha uma promessa de Deus. O que ele faz quando ele chega na terra dos cananeus? Ele constrói um altar. E é o mesmo que ele dissesse assim: eu estou na terra dos cananeus, mas eu não pertenço a essa terra. Vocês podem construir altares
fazerem os sacrifícios para os seus deuses, mas eu construirei um altar para o Deus único e verdadeiro, e eu e a minha casa serviremos aqui ao Senhor. Amém? Ele construiu altares naquele lugar. E a Bíblia fala que ele, além de construir esses altares, ele saiu dali com Ló. Lembrei aqui de um exemplo, até fui ver se eu não tinha anotado esse exemplo, mas não anotei. Sabe quando você vai ver, pensa em comprar um apartamento, uma casa na planta, e aí essa casa na planta, você olha ali no papel e tal, e aí não agradou totalmente, aí o vendedor diz assim para você, viu, vamos ali, que eu tenho uma casa pronta, a gente fabricou uma casa, criou um ambiente, aí a gente chega naquele lugar, o ambiente está pronto, aquela casa perfeita. Eu comprei um terreno há pouco tempo, e comprei um terreno num condomínio, na planta, e lá tinha uma casinha, eu falei, vai ficar legal uma casinha, falei, vou comprar. Aquele ambiente perfeito, e você vendo aquele ambiente pronto, perfeito, se faz o quê? Não, eu vou comprar. E a nossa casa precisa ser um ambiente exatamente como esse, um ambiente perfeito, um pedacinho do céu, um ambiente que nos leve àquela promessa, aquele sonho, talvez não da casa própria, mas de chegar um dia na presença de Jesus, lá nas bodas do Cordeiro. Nós temos que viver dessa forma. Quando você vai tirar o visto no consulado, quando você entra no consulado, você pode estar no território brasileiro, o consulado está ali, você passou do portão, você entrou da porta para dentro, as leis que regem aquele lugar não são mais as leis do Brasil. Você passa a responder às leis referentes àquele país, aquela comarca, você passa a responder por aquela lei. Da mesma forma, a nossa casa. Nós pertencemos ao mundo, estamos no meio dele com tantas situações, mas quando nós entramos na nossa casa, as leis que regem, precisam reger a nossa casa, precisa ser a lei do céu. A linguagem que é falada dentro da nossa casa precisa ser, se você for, eu nunca fui dentro de um lugar ali como esse, não fui fazer meu visto ainda, mas quando eu fui para a Colômbia, adivinha quem foi o premiado que eles chamaram para ir para aquele lugarzinho ali para ser entrevistado? Adivinha? Nem preciso contar, fui eu. Aí era uma língua diferente que eu não conhecia, regras diferentes, e eu ali, graças a Deus, estava tudo tranquilo, passei faceiro por ali. Mas quando nós entramos nesse lugar, a língua é diferente, o costume é diferente, a tradição é diferente. Então nós podemos estar habituados aqui, mas quando nós entramos na nossa casa, aquilo que alimenta o nosso lar, aquilo que alimenta a nossa família, a linguagem, as regras, precisam ser as regras do céu, porque nós não pertencemos a esse lugar. Amém? Você está entendendo isso? E Abraão, quando sai daquele lugar, ele sai com Ló, e aí está toda a diferença. Abraão saiu com Ló, Abraão chegou na terra dos cananeus, ele construiu a sua tenda. Estava ali Ló, e um dia se desentenderam, os pastores de Ló se desentenderam com os pastores de Abraão, e Ló olhou uma terra bonita e falou, é para ali que eu vou. Ló foi. E sabe qual foi o primeiro erro na vida de Ló? Ló foi para aquele lugar como se ele pertencesse àquele lugar. E sabe qual foi o erro, o segundo erro de Ló? Ló não fez nenhum altar naquele lugar. E Ló estava morando com Abraão. Ele conhecia o que regia a vida de Abraão. Ele conhecia os costumes, ele também estava na mesma promessa, introduzido em tudo. Mas ele chegou e ele não fez uma tenda. Ele não entendia que ele estava ali só de passagem, mas ele fez morada naquele lugar. Ele fez morada, ele ficou ali. Ele não construiu nenhum altar. E assim, às vezes, é o que acontece na nossa vida. É isso que acontece. Nós não construímos altares. E aí, quando você vê outras duas situações que deixam muito claro
o final de cada um dos dois? É que quando um dia Deus pede Isaac, o seu filho, pede para Abraão, e eles vão lá, e chegando lá, Isaac diz assim: olha, pai, o altar está ali, a lenha, o cutelo, mas onde está o sacrifício? O que nós vemos aqui? Que Isaac conhecia o altar. Seus filhos conhecem o altar da sua casa? Seus filhos conhecem esse altar? E aí você pega a vida de Ló, quando Deus manda um anjo para retirar Ló de lá com sua família. Com muita insistência, Ló sai, deixa tudo. Mas no caminho, olha o texto que eu li de João 12:25, diz assim: que aquele que amar a sua vida aqui, perdê-la-á, mas aquele que odiar a sua vida, irá ganhá-la para a vida eterna. Quando sai, o que acontece com a mulher de Ló? Ela olha para trás. Ela pertencia àquele lugar. Ela fez casa, ela fez morada, não existia altar. Ela pegou e olhou para trás, porque sentiu saudades das coisas lá do mundo. E quantas pessoas nós conhecíamos e que não estão mais aqui, porque sentiram saudades das coisas do mundo, sentiram saudades da vida que vivia lá atrás. A mulher de Ló não segue, ela para ali, porque ela perdeu a sua vida. E aí Ló foge, chegando lá, as filhas de Ló, fugiu Ló e suas duas filhas, e a Bíblia fala que as filhas de Ló eram virgens. E aí elas falam assim: olha, o que será de nós? Ficaremos aqui só nós e o nosso pai? Não teremos filhos, não teremos descendência? Como será? E elas embriagam a seu pai. Uma numa noite, outra na segunda noite, elas têm relação com o seu pai. Por quê? Porque Ló não levantou altares. Ló fez de Sodoma e Gomorra sua casa. E as filhas de Ló não conheciam esses altares. Quem está entendendo até agora, diga amém. E que altares são esses? Nós precisamos levantar altares na nossa casa, altares de santidade. Na nossa casa, a santidade tem que ecoar em todo o tempo. Nós precisamos levantar altares de oração dentro da nossa casa. Nós precisamos levantar altares de obediência à palavra. Agora eu quero matar meu filho de vergonha. Ele não gosta quando o pai fala dele. Mas esses dias ele todo contente, eu contei num culto aqui que ele todo contente: pai, hoje li 4 capítulos da Bíblia, porque eu queria sair de 1 Reis, eu queria ir para 2 Reis, e eu fiquei todo contente, todo feliz com ele. E terça-feira eu estava fazendo a minha célula, e quando acabou a célula, eu vi que ele abriu a porta da garagem e saiu: oi pai, e voltou. E aí ele vai a segunda vez: oi pai, e voltou. E aí ele vai a terceira vez, e eu pergunto para ele: filho, você quer alguma coisa, filho? Você precisa de alguma coisa? Quer falar alguma coisa para o pai? Pai, quero falar uma coisa para você que vai te deixar bem feliz. Hoje eu li 20 capítulos da Bíblia. Quantos capítulos? 20 capítulos da Bíblia. E aí eu fiquei todo contente, que orgulho, é um orgulho para a gente. Aí eu cheguei e falei para a mãe dele falou assim: não, Sandra, eu acho que ele leu daquele livro da Bíblia 20 capítulos, é isso que ele quis te dizer. Eu falei: mas não pode. Eu falei: Júnior, vem cá contar para o pai. Conta para o pai e para a mãe quantos capítulos da Bíblia você leu hoje. Eu falei: pai, eu li 20 capítulos, do capítulo 1 até cheguei no 21. Eu falei: glória a Deus por isso, porque na minha casa existem esses altares, altares de santidade, altares de oração, de obediência à palavra. As leis que regem a nossa casa não podem ser as leis do mundo. Na nossa casa tem que haver altares de amor, altares de respeito. São esses altares que precisam estar levantados na nossa casa. E quando eu estava preparando essa palavra, eu tive que olhar para dentro de mim, olhar para a minha casa e dar uma olhada: será que não existem alguns outros altares? Será que no seu lar não tem alguns altares que não são esses? Altares que foram levantados e que não deveriam estar lá.
Altares que talvez tenham regido a nossa casa e podem comprometer a nossa viagem. Talvez existam altares de falta de santidade, não existe oração, não existe amor, não existe respeito. A palavra, apenas uma Bíblia fechada lá na estante da sua casa ou dentro do carro para você pegar na hora de vir para o culto. Que altares estão sendo levantados dentro da sua casa? Como eu disse para você, eu queria te incomodar nessa manhã. Queria te fazer sair incomodado. Porque Deus tem uma viagem, Ele quer que você, a sua família, todos os seus cheguem até o final. E essa viagem é a Canaã celestial. Amém? Pastor Ari, pode subir? Nós temos que sondar o nosso coração. Nós temos que dar uma olhada como que está os nossos filhos, como que está a nossa vida. Se você puder abrir a Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 14. O apóstolo Paulo nos dá um grande ensinamento, um grande conselho a respeito da sua vida. E o que está escrito ali em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14 em diante, diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com eles. Dizemos-nos vós, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, repita, nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, diga nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. O que Paulo nos diz aqui? Que Paulo, mesmo naquela época, ele vivia como alguém que acreditava que Jesus voltaria ainda na geração dele. Ele diz nós. Ele estava ciente que Jesus voltaria. E ele viveu, olhando para a vida do apóstolo Paulo, desde o dia que ele conheceu Jesus, ele viveu exatamente como alguém que cria, que sabia que um dia Jesus iria voltar. As suas atitudes eram essas. E é o que eu queria dizer para você: viva como alguém que espera a volta de Jesus. Não viva como alguém que não acredita nisso. Eu até li um pouquinho antes de subir, peguei meu celular, eu precisei procurar um texto. Está ali em Lucas 16, no versículo 19 ao 31, eu não vou ler todo para você, mas fala do homem rico e de Lázaro. O homem rico tinha tudo e Lázaro se alimentava das sobras que sempre tinha. O homem rico teve todas as oportunidades. Um dia Lázaro morre. Lázaro é cheio de chagas, um homem que sofreu muito, que não teve tantas oportunidades, mas aproveitou aquilo que ele tinha. E a Bíblia fala que ambos morreram. Chegando lá, o homem rico estava naquele lugar de tormento eterno. A viagem do homem rico não teve o mesmo destino da história da viagem de Lázaro. E de repente o homem rico olha para cima e vê Lázaro com Abraão, e ele diz: pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e venha colocar em minha boca. E Abraão responde: você teve todas as oportunidades, não se dava para fazer mais nada. Aí ele diz assim: então permita pelo menos que eu vá e avise a minha família. Então nada se pôde fazer. Um dia Jesus voltará como um grande alarido, com voz de arcanjo, e nos chamará para completarmos a nossa viagem. E eu e você precisamos estar preparados. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vocês acabaram de assistir um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva lá. Se você puder, clica no sininho lá para você receber notificações sempre que nós colocarmos um novo vídeo. Deixaremos aqui 2 sugestões de novos vídeos para você edificar a sua fé, para você crescer na sua fé. Que Jesus abençoe você sempre.